Bom dia, professora Rosângela. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Seja bem-vinda ao webinário da modalidade creche. Nós estamos entrando na nossa última semana de discussões, de debates, e a professora Rosângela Badini é uma grande parceira de muito tempo, né, Rô? Muito tempo. Desde antes de se aposentar como enfermeira padrão aqui na nossa prefeitura municipal, nós iniciamos em 2014, me ajuda, o projeto Projeto Cuidar. Isso, foi quando a gente se conheceu e começou a desenvolver vários trabalhos juntos. Então, é um grande prazer receber você aqui para conversar hoje com as minhas professoras, né? Nós temos várias professoras que já estão aqui online conosco, né? Bom dia a todas e todos. Então, conforme elas vão chegando, aqui na secretaria o telefone toca, Rô, desculpa. Desculpa, gente. Sem problema. Várias professoras chegando, professores também, então bem-vindos e bem-vindas. A professora Rosângela Badini, ela é mestre em enfermagem, né, enfermeira padrão, é professora atualmente na ETEC, coordenadora do curso de técnico de enfermagem, e veio conversar conosco sobre um assunto muito importante para a nossa categoria, para nós, profissionais da área da educação, que acha que entende de todos os remédios do mundo e que pode abrir uma pochete, né, tipo essa minha, assim, e tirar um comprimido mágico de dor de cabeça, né? Não existe professor que não tenha uma cartela de comprimidos. Toma esse, que esse, ó, vai tirar sua dor de cabeça, ó, assim. Então, nós somos uma categoria que, apesar de não aceitar, professora Rosângela, se automedica muito, né? Então, eu gostaria muito que você falasse algumas palavras para a gente iniciar o nosso bate-papo sobre o assunto. Exato. Muito obrigado, Karina, pelo convite. É uma satisfação. Eu trabalhei 20 anos na prefeitura e depois, hoje estou, né, coordenadora do curso técnico de enfermagem da ETEC de Lins. Então, quando você me convidou para esse bate-papo, eu pensei assim, nossa, muito interessante, porque eu já havia falado sobre esse tema no Hospital Cais Clemente Ferreira, né? Por conta do excesso mesmo de automedicação que ocorre entre os profissionais de saúde, profissionais de educação e de modo geral, como a gente vai ver. Ele é um processo, inicialmente parece inócuo, né? Que não causa mal, eu vou tomar hoje, mas amanhã eu repito, depois de amanhã eu repito também. E assim eu crio um círculo vicioso
de tomar a medicação sem ter uma orientação médica e sem saber quais são os riscos que isso podem trazer para mim, pessoalmente, para o outro que está do meu lado, para outras pessoas, né? Para quem eu sugiro uma medicação, porque, olha, eu conheço um remedinho ótimo, por que você não toma? Quando eu ouço uma queixa de algum colega de trabalho, toma isso, às vezes até oferece o remédio. Então, a gente vem aqui, né, alertar todos, né, sobre os cuidados que a gente deve ter com relação a isso, os perigos, né? E o que fazer e como fazer para que isso seja um processo reversível, vamos dizer assim, né? Como que eu paro? Como que eu deixo? Né? Como que eu diminuo? Como é que eu deixo? Como eu diminuo? Como eu faço para que isso não se torne um hábito tão frequente? Não é verdade? Então, isso é um bate-papo, né? Eu gostaria de dar bom dia a todos e eu estou à disposição. O que estiver da minha alçada para que eu possa elucidar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou aqui, tá bom? Vamos lá, então. pensar um pouco, então, sobre o assunto, Rô. Vamos pensar. Uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia disse que no ano de 2019, não é uma pesquisa atual para o período de pandemia, eu não consegui localizar uma pesquisa atual, você tem dados mais atuais do que os meus, mas que 77% dos brasileiros se automedicam de alguma forma. 47 deles, 47% se automedica uma vez por mês. E 25% faz uma automedicação diária ou pelo menos uma vez por semana. São dados muito graves, porque nas nossas farmácias, né, existe um sistema também que favorece isso, um self-service de alguns tipos de medicamento. Sim, o acesso ao medicamento ele é muito fácil, né? Alguns medicamentos foram restritos, como o uso dos antibióticos, né? Os benzodiazepínicos, os medicamentos que são anti-estresse, anti-ansiedade. Esses medicamentos, ele precisa de uma receita médica. Então, isso o limita na busca desses medicamentos. Porém, o acesso aos outros medicamentos para dor, para alergia, para outros tipos de doenças, isso não é limitado. Então, o acesso à farmácia, ele é muito, muito aberto e ele vai procurar quem vai oferecer esse medicamento para ele. Ele não vai buscar inicialmente, ele não vai buscar uma pessoa que fale, olha, te indique uma consulta médica, né? Que você vá procurar um médico adequado para que você possa tomar a medicação adequada, não é? Então, os dados também mostram que as consultas são realizadas, né, entre amigos e familiares, em primeiro plano, em segundo plano, com colegas de trabalho, né, naquele bate-papo na hora do cafezinho, tô tomando tal remédio para enxaqueca, foi ótimo. Nossa, tal remédio de dormir foi maravilhoso. E que atualmente os grupos de WhatsApp e grupos no Facebook também são grandes fontes de informação a respeito de medicamentos. Isso, exato. Então, por exemplo, dentro de uma casa, ou dentro de uma comunidade escolar, dentro de uma comunidade hospitalar, é muito comum a gente ter grupos, a gente interagir, né? Então, o que acontece? Esse amigo, você se queixa de algo, esse amigo vai te oferecer uma medicaçãozinha, ele vai te prescrever, olha, eu tomei isso, e isso vai te ajudar. Aí eu vou lá na minha bolsinha, porque eu tenho aquele remedinho, aí eu vou lá e ofereço para o meu colega, né? Porque facilita para ele, eu vou estar
entre aspas, pensando que eu estou ajudando, não é verdade? E acabo desse jeito, às vezes provocando alguma iatrogenia, né? Que ele ainda não conhecia. Certo? Vamos ver os slides que você preparou para Vamos gente? sim. Então vamos. Depois, se Tem vocês quiserem ótimas. perguntar algo, tá bom? Vamos lá. Tá, vamos lá. Primeiro a gente Vou, define vou começar a projetar. Tá, obrigada, desculpa. Tudo ok? Tudo ok. Vamos lá? Ótimo. Vamos lá. Bom, então o nosso assunto, pessoal, é sobre a automedicação. Eu, assim, não conheço, eu devo conhecer a todos, porém, nesse momento, eu vou falar de um modo geral. De um modo geral, que às vezes você pode se encaixar ou não, ou que você tem pessoas com quem você convive que se encaixam nessa definição. Né? Então, o que seria a automedicação? A automedicação nada mais é você tomar medicamentos por conta própria, por indicação de pessoas que não são habilitadas, né, para tratar diversos sintomas sem consultar o médico, certo? Então, eu faço uso do medicamento de acordo com aquilo que as pessoas que me circundam prescrevem, né? Então, nada mais é do que isso, tá? Eu tomar medicação sem ter uma indicação médica, né? Então, veja bem, quase metade dos brasileiros se automedicam pelo menos uma vez por mês, como a Karina falou. Ou faz todo dia, ou pelo menos uma vez por semana. Esse é o Conselho Federal de Farmácia, né? Significa o quê? 80% dos brasileiros fazem uso indiscriminado de medicamento. Então, de acordo com esse estudo, 77% dos brasileiros fazem uso de medicação de maneira indiscriminada, né? Ele toma quando ele quer, prescrito por alguém que seja de sua confiança, né? Não sabe os riscos que isso pode levar a ter, né? A você ter um risco. Lembrando que o nosso organismo, ele é um sistema, ele não é um sistema operante diário igual. Ele não funciona igual todos os dias. Então, isso que eu tenho que pensar. Em um dia, eu posso ter uma reação alérgica àquele medicamento que eu nunca tive antes. Então, eu tenho que pensar que cada momento que eu tenho de um sinal, de um sintoma, eu devo procurar um profissional qualificado. Por quê? Porque ele vai ser a melhor pessoa para te indicar o melhor medicamento. Que pode, naquele dia, não ser o mesmo que você toma habitualmente. Né? Eu estou na área há 35 anos. Quantas vezes eu não vi uma reação de um medicamento que ele é comumente usável? O indivíduo toma um medicamento todo dia, mas teve um dia daqueles dias em que ele teve uma reação que não foi satisfatória e que precisou usar corticoides para que ele não tivesse agravos maiores, né? Aí teve que ir no Rosângela, hospital, de alguma forma teve que ir no hospital. Sim. isso também pode acontecer com medicamentos que foram receitados por médicos e que estejam tendo um acompanhamento, mas se torna muito mais grave quando a pessoa foi e se medicou sozinha. Sim, porque o médico ele te dá algumas alternativas. Ele te dá um acesso para que você possa falar com ele se aquele medicamento não foi muito bom. Você pode ir à unidade básica de saúde, você pode voltar no médico se é um convênio, você pode ir ao hospital, né? Tendo a primeira. Pode acontecer de você tomar um medicamento e você ficar totalmente alérgica àquilo. Tem. Né? Então, isso vai te alertar para quê? Que aquele medicamento baseado naquele componente você não pode fazer uso. E isso tem que ficar bem claro, né? Às vezes o médico ele associa aquele medicamento necessário com algum antialérgico, para que você não tenha comprometimentos.
entendeu? Então, assim, por isso que é interessante. Olha, eu já tomei, por exemplo, um paracetamol e eu tive, por exemplo, uma hemorragia, né, leve, sangrou, meu estômago sangrou. Isso significa que eu não posso tomar aquele paracetamol, certo? E que o médico deve, consequentemente, passar alguma coisa, se ele precisa realmente daquele medicamento, alguma coisa que evite com que esse paciente sangre. Então, por isso a necessidade dele estar consultando sempre o médico, falar das suas reações aos medicamentos, como que ele se encontra quando ele toma uma coisa ou outra, né? Da importância do diálogo, de se ter uma parceria um elo entre paciente e médico, né? Para que ele possa conhecer melhor e você possa também não obter tantas reações adversas, né? Tá bom? Ótimo. Bom, olha, veja bem. Então, eu digo por mim mesmo, né? E pelas experiências que a gente tem. O que a gente vê comumente? A gente vê que a família, por exemplo, a criança está com tosse, uma tosse diferente. Agora, hoje, na pandemia, né? Vamos falar da pandemia. Por exemplo, a farmácia tá estimulando o uso da ivermectina, né? Farmácia, todas as pessoas. A mídia, né, concentra muito poder sobre isso. E ele está falando que você tem que tomar ivermectina. Mas, assim, não tem comprovação científica. Assim como não tem nada sobre o coronavírus que tenha comprovação científica ainda, não é? Tudo que é falado sobre o coronavírus hoje, sobre o Covid, a única coisa que a gente conhece bem e assim, e é diferente entre um e outro é a respeito dos sinais e sintomas, não é verdade? Então, tudo agora para a gente está sendo um mistério, está sendo uma incógnita, né? Está todo mundo em busca da cura para o coronavírus. Mas voltando para a automedicação, quem são os principais prescritores leigos? A Karina também já falou um pouco sobre isso. A família, né? Então, por isso que eu falei da medicação para o Covid. Ai, olha, eu tomei isso aqui, ivermectina, e vamos tomar. E aí todo mundo passa a tomar sem ter nenhuma comprovação científica de que aquele medicamento faz efeito ou não, né? No balconista de farmácia, quando a gente vai na balconista de farmácia, ela olha, leva essa vitamina, olha, tá 3 por 1, né? Então, são vários casos que a gente vê, que a gente passa por isso. Você vai buscar, por exemplo, uma medicação com uma receita médica e ela fica te induzindo a outros medicamentos. Se você acha que você tá cansada, você está precisando de uma vitamina, você vai tomar a vitamina que ela te prescreveu. Com certeza ela vai te conscientizar que você precisa daquela medicação que ela te indicou lá no balcão da farmácia. Os amigos, muitos amigos dão remédio para a gente, falam isso aqui você vai sarar na hora. Não se preocupa. Foi assim comigo, você vai melhorar na hora. Os vizinhos, né? Os artistas, a televisão é uma mídia que consegue, né, induzir a todos a fazerem muitas coisas. Então, com relação à automedicação, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente pode até ouvir, agradecer, mas a gente tem que ver realmente se aquilo é o melhor medicamento para nós, né? Usarmos apenas o que for indicado pelo médico, né? Essa é uma orientação que a gente dá sempre para todo mundo. O médico ainda é o melhor, é a nossa melhor referência para esse uso de medicamentos, né? Isso, olha, uma outra coisa. Olha como a gente toma de maneira indiscriminada o uso dos medicamentos. Por exemplo, 56% da população ele toma medicação para dor de cabeça,
para resfriado 31%, para febre 32%, para congestão nasal 9%, tosse 24%, dor de estômago 20%, cólica abdominal 13%, dor de barriga 18%, 13% de alergia e 28% de dores musculares. Quer dizer, eu posso tomar tudo isso aqui e não obter o resultado. Porque assim, olha, eu sempre falei isso, porque é muito difícil você fazer essa conscientização. Veja bem, a febre, eu vou dar um exemplo da febre, e aí todos os outros sintomas também se enquadram. Por exemplo, a febre. A gente sabe que a febre, para a gente ter um diagnóstico da doença, se eu estou febril, eu tenho que esperar pelo menos algumas horas, 3 dias na criança. É complicado, mas é o que todos os especialistas falam. A gente tem que esperar essa febre atingir 3 dias para que a gente possa o quê? Avaliar qual é o sintoma que aquela criança está apresentando. Porque às vezes ela tem uma irritação na garganta, uma irritação, só está hiperemiado, só está vermelha a garganta. E aí o que acontece? A febre, ela tem uma febre acima de 37,8. Ela vai ter uma febre, você pode dar um banho, você pode dar uma medicação que o médico já prescreveu em algum momento e observar a evolução desses sinais e sintomas. E aí sim procurar um médico para ver qual é a medicação adequada e o que realmente aquela criança ou adulto mesmo tem. Porque às vezes ele tem uma tosse, ele tosse uma vez por dia. A diarreia, a gente sabe que a diarreia ela tem que acontecer 5 vezes no dia para ser diagnosticado como diarreia. Então, assim, muitas vezes acontece um episódio e o episódio já leva o indivíduo a auto-se medicar, sem esperar que a doença evolua um pouco mais para poder identificar qual que é o tipo de doença. Certo? Rô, é diferente de eu tenho uma criança pequena ou eu já tenho um problema de saúde crônico e eu tenho um médico que me acompanha, então eu já sei que naquele episódio de cólica abdominal, o meu ginecologista já tinha me indicado uma determinada medicação. Então, eu posso ir até a farmácia, né, e comprar aquele medicamento e continuar fazendo uso que já foi indicado. Exatamente. Quando você já tem uma indicação médica, não é necessário que todas as vezes você vá ao médico porque você está com cólica menstrual, ou você está com uma gripe, ou você teve uma crise alérgica e vai precisar daquele medicamento que já foi prescrito. Né? Sim. Agora, se você tomou medicamento e esse medicamento não teve a eficácia necessária, aí você deve procurar um médico novamente, porque às vezes, como o nosso organismo ele é mutável, né? Ele não é todo dia que ele se encontra da mesma maneira, a gente deve procurar um médico para tomar a medicação, talvez que atinja aquele sinal e sintoma diferente das outras vezes também, né? Certo. O problema é, eu não tenho um médico que me acompanha, eu não faço um Papa Nicolau há 2, 3 anos, né? Eu tenho uma alergia que eu não sei de onde vem, e eu vou até o balconista e falo, ai, tô com cólica, qual é a indicação? E o balconista, né, te dá. Na verdade, não é nem o farmacêutico, porque tem diferença, né, Rô? Tem. O farmacêutico, ele ainda tem uma competência maior do que o balconista da farmácia, sem desmerecer nenhuma das áreas, na questão não é Sim. essa. A nossa questão é você fazer o uso da medicação de maneira correta e evitar o quê? Evitar futuras complicações, porque inicialmente você pode não ter complicações, mas no futuro você pode vir a ter. Então, a recomendação é, se você já
faz uso de um medicamento controlado pelo médico e você acha que aquele medicamento vai te fazer bem para uma cólica, para sintomas simples, um analgésico, né? Que sintomas simples, físicos simples, que você já está acostumada a ter o medicamento lá por prescrição médica, aí eu não vejo problema. O problema eu vejo na questão de você nunca ter passado pelo médico e a sua colega falar, olha, use esse medicamento, que esse medicamento é correto, e você não sabe sobre nada, né? E, assim, as recomendações são, que nem a Karina falou a respeito do Papa Nicolau, a gente orienta que vá uma vez por ano, não é? Que tenha um cuidado com a saúde pelo menos uma vez por ano, que você desenvolva, que você faça os exames uma vez por ano. Não é necessário fazer de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, a não ser que você tenha uma comorbidade e que necessite de um controle maior. Mas, se não, nós todos devemos fazer essa avaliação uma vez por ano, que eu consigo detectar alguma normalidade, ou se eu estou bem, né? Dessa maneira, indo ao médico pelo menos uma vez ao ano. Porque eu vejo assim que nós, que somos muito trabalhadores, que trabalhamos muito, que temos pouco tempo, né? Que a gente alega que o tempo ele é um dificultador, né, das nossas ações. E a gente tem que se programar esse tempinho para que a gente possa ir ao médico pelo menos uma vez ao ano, né? Fazer um check-up, acompanhar direitinho, né? E tomar a medicação certa, prescrita certinho, tá? Então, aqui, que o próximo slide que a Karina passou, que ela está passando, quais são os medicamentos mais usados? Analgésicos, 48% da população usa analgésico de maneira indiscriminada. 31% anti-inflamatório, 26% relaxante muscular, 19% antitérmicos, 15% descongestionante nasal, 13% expectorante, 10% antiácido e 10% de antibióticos, né? Então, isso é muito sério, porque nós temos alguns anti-inflamatórios que a gente vai falar o que acaba acarretando, né? Depois sai na mídia assim, olha, suspende tal medicação porque essa medicação causa uma hemorragia digestiva gástrica, né? Então aí o alerta fica para todo mundo. Vai causar hemorragia digestiva gástrica para todo mundo? Claro que não. Só para aquelas pessoas que fazem o uso abusivo da medicação ou tem alguma outra patologia concomitante que pode agravar uma úlcera, né? Uma gastrite grave, que pode acabar acarretando uma hemorragia digestiva. Mas, de modo geral, todos esses medicamentos que foram colocados aqui, eles devem ser prescritos pelo médico, né? E acompanhado, tá? Bom, quais são os perigos da automedicação, né? Primeiro, as interações medicamentosas. Ai, Rosângela, o que significa interações medicamentosas? É quando você mistura os medicamentos. Ah, eu tô com dor, eu tomo lá um analgésico. Vou lá e tomo um anti-inflamatório. Eu tenho certeza que eu posso juntar esses dois medicamentos? Eu posso tomar o anti-inflamatório e o analgésico junto? Eles combinam entre si? Porque a medicação, ela combina entre si. Quando é ampola, quando a gente pega uma ampola e vai misturar com outra, no ambiente hospitalar, o que acontece? Quando eles não combinam entre si, ela fica leitosa, o líquido fica leitoso. Na hora, a gente chama assim, eles brigam. Então, na medicação endovenosa, a gente consegue detectar isso. E nos comprimidos? A gente não consegue. Né? Então, às vezes, você toma uma medicação, você deve fazer o uso da medicação por uma semana,
por 10 dias, e você vê que você não obtém um efeito satisfatório. Será que você está tomando essa medicação de maneira correta? Será que esse medicamento é o melhor indicado para você? Né? Então, isso tudo a gente tem que observar. O que pode agravar a doença, né? A automedicação. Às vezes você está tomando uma medicação e acha que vai melhorar e só agrava, porque não é a medicação adequada. A intoxicação, né? Você toma medicamento, depois você fica todo pururucado, todo vermelho, né? Porque teve uma intoxicação. Vírus e bactérias resistentes. Por quê? O uso indiscriminado dos antibióticos, ele tem esse agravante. Você toma muito, você toma muito antibiótico, o seu organismo vai ficar resistente a esse antibiótico. Por isso que quando a gente tem algum problema, é que você deve pedir, né? Uma orientação que você deve pedir. Por exemplo, você tem uma infecção de trato urinário, né? E às vezes você começa tomando uma droga, primeira droga de escolha que o médico prescreve, e você observa que você não tem um efeito satisfatório nos seus sintomas, você não melhora com aquilo. Isso significa o quê? Você pode estar sensível, então é necessário que se faça o quê? Uma cultura, né? Para saber de qual antibiótico é que você é sensível. Tá certo? Eu faço infecção urinária repetitiva. Então, provavelmente, você vai adquirir uma resistência a algum antibiótico. Então, é necessário que se faça uma urocultura para saber qual é o antibiótico mais apropriado para aquele tipo de infecção, né? Teria que ser assim em muitos outros casos. A cultura é uma necessidade, né? Para o uso dos antibióticos. Quando eu tenho uma conjuntivite, quando eu tenho aquela secreção secretiva, né, no olho, quando o olho começa a ficar secretivo, tá certo? Alergias, como eu já falei, né, pode causar até a morte. Não é? Uma alergia grave pode causar até a morte, né? E se você não tiver, por que a benzetacil a gente tem que tomar no hospital? Porque a benzetacil é uma medicação que já mostrou que muitos pacientes podem ter alergia dela, né? Então, o que faz? Em ambiente hospitalar, se você está ali, você tem tudo à sua mão. Se você precisar de uma intubação, primeiro o médico está ali, ou a intubação está ali, as drogas que fazem um efeito contrário para não deixar que aquele paciente vá a óbito, né? E a questão da morte, né? Muitas mortes ocorrem em decorrência da automedicação, né? Tá bom? Então, vamos lá. Bom, quais são os 11 motivos que eu devo parar de me automedicar neste momento, né? Ou eu amadureci a ideia para que eu possa no futuro ir me desmamando disso. Então, olha, veja bem, a automedicação ela pode mascarar doenças muito graves, né? Então, eu tomo, melhoro e eu não consigo depois saber diagnóstico, né? Mascara, vamos dizer assim. O termo correto seria ele mascara as doenças graves. Medicamentos podem gerar efeitos colaterais. Antibióticos podem tornar as bactérias mais resistentes. Não seguir o período de tratamento também traz risco. Por exemplo, eu vou tomar um antibiótico, eu tenho que tomar esse antibiótico 7 dias, mas no terceiro dia eu estou melhor, então eu suspendo o antibiótico. O que vai acontecer com o meu organismo? Eu vou ficar resistente a esse antibiótico, seja ele estar mais para frente ou agora mesmo, né? Vai depender de quanto eu tomo esse remédio e como que eu interrompo isso. Errar na dose representa um grande perigo,
nem mais nem menos da dose. Combinar medicamentos pode causar danos à saúde, por quê? Porque causa um efeito, um pode mascarar o outro, né? Eles podem interferir na ação do outro, né? As pessoas reagem aos medicamentos de formas diferentes, por isso que a gente fala que não é indicado que a pessoa sugira para a outra o que ela vai tomar, né? Sempre procurar o profissional de maneira correta. Eles podem causar, os medicamentos, eles podem causar dependências, né? É uma questão que ninguém quer, porque depois que você ficou dependente daquele medicamento, ele é muito difícil de você tirá-lo do seu dia a dia, né? Então, a orientação é que se tome esses medicamentos, que às vezes os medicamentos controlados, por um determinado tempo necessário. Então, olha, eu estou deprimida, ou eu estou com insônia, são essas medicações que causam mais dependências, né? Benzodiazepínicos, ansiolíticos. O que eu faço? Lógico, eu devo fazer o tratamento. Eu estou depressiva, né? Eu tenho que fazer o tratamento. E o médico vai te indicar a hora de parar. Porque uma hora isso vai ter que parar para que você possa retomar a sua vida de uma maneira mais normal, mais habitual, enfrentando algumas coisas que talvez seja mais difícil para nós naquele momento, né? Então, é necessário, sim, que se tenha um controle. E a pessoa melhor para te indicar qual é o momento de parar ou não uma medicação é o médico, porque ele vai avaliar o seu estado geral, os seus sinais, os seus sintomas, né? Há risco de intoxicação, como a gente falou, né? E aí é necessário que se vá ao hospital. Por exemplo, quando você guarda o medicamento em casa, você tem ele ali pronto para você pegar. Então, o que faz? Se você guardando aqueles remédios na sua casa, você provavelmente vai tomar o remédio sem nenhum tipo de indicação. Vai tomar porque ele está ali, está fácil, né? E você armazena tudo ali. E não existe forma segura para se automedicar. Porque eu já disse aqui, nosso organismo ele reage de uma maneira diferente a cada dia, não é? As medicações elas podem se interagir, uma pode anular o efeito da outra. Você pode ter uma intoxicação por estar usando uma ou mais drogas juntas, né? Um ou mais medicamentos juntos, né? Você pode ter uma intoxicação, você pode ter um processo alérgico grave, que tem até que se submeter a uma traqueostomia, né? A gente não pensa nisso, eu sempre falo que a gente só pensa depois que acontece. Então, todos esses riscos que foram indicados aqui são riscos para que a gente pense de que maneira que a gente pode reduzir essa automedicação. Se automedicar não é o ideal. Eu tenho que ter uma orientação. Tenho algum sintoma de alguma patologia, de alguma doença, eu tenho que procurar o meu médico. E aí eu pergunto para ele, por quanto tempo eu devo tomar? Sempre que eu tiver esse sintoma, eu posso tomar? Né? Tá? Então, a automedicação, para a gente finalizar, depois, se vocês quiserem perguntar algo, a automedicação não é uma solução mais adequada, né? Se você não está bem, tem que procurar um médico. Tem várias perguntas, Rô, vários comentários bem interessantes. Vamos lá. Nós temos várias diretoras de creche participando aqui, e eu também acompanho os comentários aqui pelo WhatsApp, porque algumas perguntas, né, às vezes a pessoa fica com uma certa timidez de perguntar nos comentários abertos, porque são comentários, né, no Facebook. Então, a Mislaine, diretora lá da EMEI Irani Laraia, faz um comentário. Mesmo limitando esse acesso,
acontece a troca entre as pessoas. Eu acredito que a Rô falou bastante sobre isso, né, Rô? Eu acho, eu penso que não é fácil a gente recusar um remedinho quando a gente não está bem. Mas a gente tem que, em primeiro lugar, a gente tem que ter o quê? Uma conscientização do que isso pode me acarretar de negativo, né? O que isso pode me acarretar? Nossa, um dia, Mislaine, tá tudo bem, você toma um remédio e aquele remédio vai te fazer um efeito bom, né? Mas por que não, se você tem isso recorrente, por que não procurar o médico e falar sobre isso? Eu tenho isso sempre. O que eu posso tomar que eu não precise vir aqui todas as vezes? Aí eu vou estar orientada, eu vou estar com uma receita médica, né? E aí eu vou ter menos risco. Isso, a Jéssica fala da comodidade. Muito, sim. Eu não preciso sair, eu não preciso ficar lá na sala de espera do São Lucas, da Unimed, no PS, no postinho. Eu vou fazer o agendamento. Ah, o adiamento é para daqui a 14 dias, mas eu tô com dor hoje. Né? Então, a comodidade também pega muito para nós que temos dois empregos e que trabalhamos de forma muito acelerada. Isso, por isso que eu digo, uma vez por ano que você vai ao médico, eu sempre falo, a gente deve fazer uma listinha, viu? Você tem que fazer um rol. Faz um rol, faz uma listinha de todos aqueles sinais e sintomas desagradáveis que você teve durante aquele período. E você pode pedir para ele uma orientação. A gente sabe, é um péssimo hábito, isso não vai mudar da noite para o dia, mas a conscientização com relação a isso é extremamente importante. Porque afeta todos. Afeta a mim, afeta a minha família. Por quê? Porque eu também vou passar a automedicar minha família. Ah, minha mãe está queixando muito sobre isso. Aí eu vou lá e dou um remedinho. Né? E às vezes mascara um outro sintoma mais grave. O problema da automedicação ela é grave porque mascara. Quantas vezes a pessoa, né, deixa de, olha, tem dor de, olha, eu vou citar um exemplo, olha, veja bem. Eu tinha um colega, tinha uma colega de trabalho, o marido tinha muita dor de cabeça, e toda vez ela ia dava um remedinho, a dor de cabeça, enxaqueca, toma aí, no Cefalívio, vamos supor. Toma aí um remedinho, um remedinho. Quando foi ver, tinha um câncer do tamanho de uma laranja no cérebro do paciente. Entendeu? Então, por quê? Foi indo, ai, tá com dor de cabeça, vai pro quarto escuro, toma um remedinho e não procura, né? Não é para ser também aquela procura diária, não é isso. Vá uma vez ao ano, selecione todos, faça um rol arrole tudo que você teve, tudo que você sente, tudo que você. E quais são os medicamentos viáveis para você, né? Ó, a Isso que é professora importante. Gisele conta de uma experiência, né, de um medicamento que ela teve receitado pelo médico, que com o passar do tempo desenvolveu um problema nos rins, Sim, né? Então acontece. é sempre importante ter o acompanhamento médico, né? E aí também Isso. tem aqui a Adelaide, que relata que conheceu uma pessoa que perdeu a vida, né, por tomar remédios indiscriminadamente sem consultar um médico. Veja bem, eu também sou da opinião que você deve sempre ouvir uma segunda opinião. Eu sou da opinião que deve sempre ter uma outra referência. Sempre. Por quê? Muitas vezes você fica. Porque assim, olha, o elo entre paciente e médico, cliente e médico, ou profissional, pode ser um profissional de saúde que pode orientar, não precisa só centralizar no médico. Porque você pode ter uma receita e pode pedir uma orientação de um outro profissional que pode te ajudar, certo? Agora, a questão assim, olha, quando você tem um diagnóstico e você não está muito certa daquele diagnóstico,
quando aquilo te deixa em dúvida, sempre deve procurar uma segunda opinião. E esse elo entre médico e paciente, ele é fundamental. Por quê? Porque você passa a confiar nesse profissional e confia naquilo que ele te prescreveu. Né? Porque tem que ter isso, tem que ter essa confiança, tem que ter esse elo. Se você não confia, não se criou o vínculo. Entendeu? Se você não confia, procura um outro médico, que talvez você vá ter esse elo que vai te favorecer entre questões, perguntas, de ficar à vontade para falar a respeito, né? E porque a gente não tem grandes doenças, muitas pessoas têm muitas doenças, doenças graves, né? Então ela tem que ter um vínculo para ela confiar no médico, para acreditar naquilo que ele está passando. Eu também sou a favor de passar, quando tem alguma coisa mais grave, em uma segunda opinião. A professora Josiane, lá da creche de Fátima, fez um relato bem grande, que estava com problema de queda de cabelo e começou a se automedicar por conta própria por causa do problema. Mas quando foi ao cardiologista, falou sobre o problema e a cardiologista pediu um exame. E aí constatou-se que, na verdade, ela tinha um problema na tireoide. E que era isso que fazia com que o cabelo dela caísse. E aí, com o medicamento receitado corretamente pelo médico, esse problema dela de queda de cabelo, né, acabou. Isso, então. É estar assim, olha, quem conhece o nosso corpo somos nós. Se alguma coisa não está bem com ele, a gente deve procurar uma orientação médica. Isso é fato. Por quê? Você viu, ela começou a tomar remédio por causa do cabelo, né? E o hipotireoidismo, ele causa mesmo queda de cabelo, né? O hipertireoidismo. Aí começa a tomar o remédio para tireoide. Cada um tem um determinado sintoma. Você vê o cansaço. O cansaço é um processo natural. O cansaço, ele é natural até um determinado ponto. Mas quando você não reage, né, ao cansaço, quando você, no outro dia que você dorme, você tá cansada, continua cansada, alguma coisa tem. Então a gente tem que se conhecer. A gente tem que conhecer o nosso corpo, as nossas funções, até que limite a gente vai. Vou ao médico uma vez por ano, faço um rolzinho de sinais e sintomas, levo para ele, falo, doutor, quais possibilidades eu posso usar isso ou aquilo, aquilo? O que o senhor me indica? O que o senhor sugere? E criar esse vínculo de elo de confiança mesmo, né? Porque fica mais fácil para que você possa evoluir bem com o tratamento indicado. Tem a professora Gisele, novamente, pergunta se é perigoso. A maior tendência para a automedicação são dores simples, né? Dor de cabeça, cólica, gastrite. Gisele, não considero gastrite uma dor simples, né? São situações do dia a dia, até por conta da correria do nosso dia a dia, os analgésicos, como já foi elencado como o medicamento mais perigoso, né? Que é mais comum. Quais são os perigos, Rô? Nós já falamos sobre isso, repete, por favor. Então, veja bem, professora, quando você se você procurar o médico uma vez ao ano, ele vai te dar, e você falar para ele assim, olha, eu tenho recorrente dor de cabeça, eu tenho cólica menstrual, mensal, o que eu posso? Ele pode te indicar o medicamento correto, e não é isso, não vai te levar a ter que frequentar o médico todo mês. Entendeu? Ele vai te deixar uma prescrição. Olha, você usa isso. Se você piorar, você me procura. Provavelmente ele vai ter esse tipo de atitude. Ele vai te indicar as coisas certas, vai perguntar para você se você tem alergia. Se você não sabe se você tem alergia, também é um outro complicador, né? De se tomar de maneira indiscriminada o medicamento. Por isso que seria viável um medicamento de baixa potência, né? Que consiga
minimizar a dor. A Mas professora sempre Cris fala dos processos alérgicos. então, consequências graves e de reações alérgicas, a gente falou. Sim, uma reação alérgica grave, ela fecha totalmente a glote. E o paciente não respira. E precisa do quê? Precisa de uma traqueostomia. Precisa abrir a traqueia para que ele possa respirar, tomar medicamentos corticoides que desinflamem essa área que já está toda inchada, que fecha tudo, né? Duas perguntas também, Rô. A professora Márcia, MM Menino Jesus, pergunta: e os suplementos e vitaminas, né, que são tão recomendados, principalmente como você citou, que eu queria retomar, nas propagandas de televisão, Muito. né? Muito. Eu fiquei chocada quando eu assisti uma live de música sertaneja e na live de música sertaneja a pessoa pegava a caixinha de remédio e tinha lá um micro stand da live para pequenos sintomas gripais, inclusive, na situação atual que nós estamos, né? Então, assim, essa mídia que nos fala que só um dia zinco, né, que é tão bom. Então, induz muito. Isso acontece todo dia. Só que, de novo, eu repito, você deve procurar um médico para que você tenha segurança do que você. Você pode tomar uma vitamina que, de repente, faça desencadeie um outro problema, intoxique seu fígado, intoxique seu rim, entendeu? Então, pode acontecer? Pode acontecer. Porque se não for uma vitamina ideal, se não for um suplemento adequado, de acordo com o seu organismo, de acordo com a necessidade do seu organismo, pode ter uma impregnação, que a gente chama de impregnar e ficar tóxico para aquele órgão, né? E aí você pode ter comprometimentos outros, renais, hepatotóxicos, né? Então, tudo é importante que você procure o profissional adequado, né? Outra pergunta da Jéssica, da Make Cheese. Perigos existem nas medicações de origem natural ou florais? Então, Existe essas. terapeuta floral. Então, É, se existe um profissional que é um terapeuta floral, eu também não vou sair comprando qualquer floral. sim. Não, para tudo você tem um profissional especializado para que você possa procurar e tirar suas dúvidas, né? Então, para que eu preciso daquele floral? Eu estou muito tensa, estou muito ansiosa, né? Então, eu vou procurar um profissional que possa me indicar a melhor. Se eu não quero ir num médico alopata, que eu vá num homeopata, que eu procure um profissional. Existem profissionais bons capazes de te prescrever algumas coisas mais leves e que vá surtir o efeito desejado, o efeito que você precisa, né? Então, sempre procurar uma referência boa. Não é chegar lá na farmácia, eu estou estressada, aí eu vou pegar esse floralzinho aqui e vou tomar, né? Você não sabe Também qual que é tem o componente dele, né? reação com outro medicamento que eu já tome. Probióticos. Também tudo tem que ser indicado por um profissional qualificado e que te garanta uma segurança. A gente fala muito de segurança do paciente, né? Então. E a Eu Daiane falo que pergunta, nós já aí falamos sobre isso bem no comecinho, né? Para prevenir a Covid-19, o uso de ivermectina. O que isso. eu ouvi, eu vou falar o que eu ouvi, tá, Rô? Que é Pode a falar. frase padrão. Mal não vai fazer. É. Essa é a frase padrão. Mal não vai fazer. Nossa, vem 2 comprimidinhos de nada. Mal não vai fazer, né? O que você pensa sobre isso? É, é, como eu falei, para a questão do Covid, a gente não tem muito nada esclarecedor,
não é verdade? Você vai tomar, ele é um antiparasitário, utilizado muito comum em várias parasitoses intestinais. Então, não é um medicamento, talvez que, porque a gente fala assim, né? Você não previne parasita. Por exemplo, você só vai tomar um remédio, por exemplo, se você está com parasita intestinal, você vai tomar um remédio específico para o parasita intestinal. Agora, se tem essa indicação para mal, não faz realmente, né? Mas tudo é uma questão de agora de desenvolvimento de testes. Eles estão fazendo tudo para que possa. Nós estamos todos ainda em processo de pesquisa sobre tudo sobre o Covid. É complicado falar sobre o Covid, sobre medicação usada, utilizada. Existem protocolos que funcionaram muito bem, né? Que é uma questão que eu falo. Se ele funcionou muito bem, por que não é utilizado, né? Mas o objetivo da nossa conversa hoje, Rô, é a saúde do professor, independente da pandemia da Covid-19. A Josiane faz um comentário muito pertinente, que é relacionado à demora, né, para o atendimento médico em alguns casos no nosso país. No estado de São Paulo, que é um estado tão desenvolvido e que nós temos tanto acesso, né? Ela faz um comentário, né? 1, 2, 3 meses para marcar a consulta, até lá já morreu ou já se curou, né? Então a gente sabe que realmente é um problema, mas o meu convite para você surgiu da observação da minha própria prática, né? Eu já assumi isso para você, eu me automedico com uma frequência que eu considero, depois de ver os seus slides, já falei para você, eu fico preocupada, né, com uma possível intoxicação. Normalmente eu tomo remédios de enxaqueca diariamente, já conversamos sobre isso, além dos que eu tomo por indicação médica, e eu observo isso nos meus docentes, né? Então, como nós estamos falando de um webinário sobre saúde do professor, o professor é um profissional que está sempre em situação de estresse, que está sempre em situação de conflito pessoal, de excesso de estafa, né? Então, tem a famosa maletinha de cuidados, de remédios em casa, né? Que brasileiro não tem a maletinha de remédios em casa? Então, com relação a isso, para a gente terminar, Rô, né? O que você tem para dizer para a gente, né? Foi muito bom. Pessoal, tudo isso que foi dito. São os sintomas que a gente tem sempre e que a gente pode procurar o médico, não só naquele momento que a gente está em fase aguda, né? Então, tudo isso, existe uma classificação de risco que a gente conhece. Para quem está com dor, é sempre muito difícil se conscientizar sobre o que ele tem que esperar, sobre o que ele pode esperar, não é? Então, veja bem, a gente deve fazer essa consulta anual. A minha sugestão, que se faça uma consulta anual, elenque sobre todos os seus sinais e sintomas, quais são as suas dificuldades naquele momento, crie um vínculo, né? Crie um vínculo, mesmo que se for na unidade básica de saúde, vá ao seu médico preferido, que ele te ouça, para que você possa, né, ter esse vínculo. Busque novas e outras alternativas para que você não fique tão tolhida só a medicamentos, né?
pense, conscientize que a automedicação é um processo grave, não é simples assim, né? Porque a gente só vai sentir isso quando a gente tiver algo grave, quando já estiver ocorrido algo grave. Aí depois você fala, eu nunca mais vou fazer isso, né? Então, assim, reduza, procure outras alternativas. Se os florais te fazem bem, substitua, né? Substitua, procure um profissional, faça exercício físico, se alimente de maneira saudável. Tudo isso que a gente já ouve todos os dias. Todos os dias, quando a gente ouve isso, a gente acha que é balela. Não é balela. Isso ajuda muito. Mas eu não tenho tempo. A gente faz o tempo da gente. Se for meia hora, 1 hora, 40 minutos, se eu conseguir fazer meia hora, né? Agora, com a pandemia, o que acabou acontecendo com todos nós? Um excesso, uma sobrecarga, uma ansiedade, né? Por quê? Porque a gente vive no computador, a gente vive buscando alternativas, mas a gente tem que buscar o quê? Um equilíbrio a respeito disso. A hora que eu não estou no computador, eu não estou. Certo? Eu tenho que estar desenvolvendo outras coisas, que não seja a minha aula online, buscando alternativas, né? Então, eu tenho 8 horas de trabalho. Eu trabalho 8 horas e as demais horas eu devo usar para utilizar para mim. Entendeu? Para o meu benefício. E tudo que a gente falou aqui sobre a automedicação são coisas simples, porém, são coisas que nos preservam. Porque enquanto a gente tem 20, a gente tem um tipo de reação. Quando a gente tem 30, é uma outra reação. E 40, 50, 60, vai mudando o nosso perfil sobre as coisas. Então, se a gente não prevenir agora, enquanto nós somos mais jovens, vocês são mais jovens, né? A gente, infelizmente, busca um futuro mais complexo, de mais limitações, de mais doenças, né? Por isso, a prevenção é o melhor remédio para tudo. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir falar sobre isso, mas a prevenção é o melhor caminho para tudo. Alimentação, mas não consigo deixar de comer tal coisa. Mas tudo isso é possível desde que a gente tenha uma conscientização. Tá bom? Basicamente é isso. Nós tivemos, nesse mês de julho, a oportunidade de refletir sobre a questão da alimentação, né? Nós tivemos a presença da Viviane Manuela aqui conosco, falou sobre alimentação. Nós tivemos a presença do nosso professor Eduardo de Educação Física, que falou sobre a questão da atividade física. Nós tivemos a assistente social Josiane, que nos falou sobre a importância dos autocuidados, de uma possível meditação, de olhar para si próprio. Exato. Nós tivemos o Caio, que falou até sobre espiritualidade, de buscar o que a gente tem dentro da gente. A Rô trouxe agora para nós informações importantíssimas sobre a automedicação. São cuidados para você. Todo esse trabalho que vocês foram vendo acontecer no mês de julho, ele não é para a Karina, ele é para você, meu professor. E aí nós temos muitos elogios, Rosângela, né? Algumas pessoas que aumentaram o uso de analgésico, mas foram para os exercícios para diminuir as dores. Sim. Fernanda, gratidão por acompanhar também. Marcela, né? Gratidão, né? Agradece as orientações. E eu vou fechar com as palavras da Jéssica, nossa diretora. Gratidão, Rosângela. Muitas informações importantes para a mudança de hábito e conscientização da preservação do nosso bem mais valioso, que é a vida, né? É isso aí, gente. Muito obrigada. Que eu tenha contribuído com algo para vocês, tá? Desculpa que eu acabei
engasgando. E eu quero que vocês, assim, se conscientizam, reflitem. Eu vou falar uma coisa que eu falo sempre para todo mundo. Goste muito de você. Primeiro, você tem que gostar de você. Aí depois tudo vai caminhando. Rô, muito obrigada. Beijo. Meninas, Obrigada. meninas, obrigada por acompanhar a manhã de hoje. Amanhã nós vamos conversar com a Geisla, a psicóloga do nosso núcleo, e ela vai conversar com a gente sobre luto, mas não só sobre luto, morte, né, que é um assunto tão presente no nosso momento, mas também sobre os outros pequenos lutos que nós temos, um aniversário que não pode ser comemorado, um Dia das Mães que se resumiu a um pequeno encontro ou talvez um encontro que nem aconteceu. É imperdível, tá bom? O nosso encontro de amanhã. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, todas e todos, e até amanhã. Um beijo.